Laudêmio e foro são dois impostos que incidem sobre imóveis, mas não é qualquer imóvel não, tá? São imóveis específicos, imóveis que estejam ali na área de marinha, área litorânea, às vezes imóveis de petrópolis. Nós vamos entender quando é cobrado esse imóvel, quem paga, como é calculado, o valor da alíquota e assim por diante. Aqui é o canal MobBR, eu sou o Thiago Giordani, corretor de imóveis, e este é um ponto de encontro para pessoas que estão iniciando na carreira de corretor de imóveis ou estão fazendo o curso de técnico em transações imobiliárias. Mas, se porventura você caiu aqui de paraquedas e quer entender por que está sendo cobrado o laudêmio e foro do seu imóvel, fica conosco até o fim da aula que eu vou te responder. Nós estamos estudando uma série de impostos que incidem sobre imóveis e no nosso canal você pode acompanhar essas aulas anteriores, como por exemplo o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis, o ITCMD, que é Imposto sobre Herança e Doação, além de custos ocultos na compra de um imóvel, bem como se porventura você tiver um lucro em um imóvel, né, comprou um imóvel, vendeu com lucro, vai ter também o imposto sobre o ganho de capital. Na aula anterior, nós estudamos o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Nesta aula, já vamos ver aqui o laudêmio e foro. Nas aulas a seguir, custos cartoriais e de transferência e também o que é uma hold imobiliária. Então, começando aqui a aula de laudêmio e foro, é aquela questão, né? Não falta criatividade para criar impostos no nosso país. E você vai perceber aqui que essa questão da propriedade privada é uma questão um pouco relativizada. O laudêmio e o foro são cobranças relacionadas a imóveis que não possuem domínio pleno. Isso ocorre quando o terreno pertence a terceiros, como União, terrenos da Marinha, por exemplo, igreja, propriedades históricas, casarões, coisas tombadas, áreas que pertencem à família imperial, que é o caso clássico de Petrópolis. Então, para quem mora lá ou já negociou em Petrópolis, sabe muito bem que ele é cobrado tanto o laudêmio como o foro. Então, nesses casos, o comprador adquire o uso do imóvel, mas não a propriedade total do terreno. Então, é um pouco relativa essa sua propriedade quando incide esse tipo de imposto. Qual o conceito principal por trás do laudêmio e do foro? O imóvel possui domínio dividido. Ele tem o domínio direto, que é o dono do terreno, e tem o domínio útil, que é quem usa e negocia o imóvel. Então, esse modelo é chamado de aforamento ou enfiteuse. A gente tem aqui um clássico de propriedade relativa. Por quê? Você não é dono do terreno, mas você é dono da casa que está nele. E aí, como é que fica? Aí a forma que encontraram de regularizar isso aí é através tanto do laudêmio quanto do foro. Então esses impostos são, recolhidos para esses donos do imóvel, que pode ser a marinha, pode ser a família imperial, pode ser outras circunstâncias que, podem ocorrer para a cobrança desse imposto. Por fim, então, o que que é o laudêmio? O laudêmio é uma taxa cobrada na transferência do imóvel. E já vimos aqui uma aula de uma taxa para transferência de imóvel, que é justamente o ITBI. Aqui, ó, a aula, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Então, quando você vai transferir um imóvel, você paga o ITBI. E ele é o mesmo caso aqui, o laudêmio. Vai transferir o imóvel, vai pagar o laudêmio, ou seja, ele é pago quando há compra e venda, cessão de direitos e transferência de titularidade. E geralmente vai variar entre 2,5% a 5% do valor do imóvel. Então, meu amigo, além do ITBI, você já tem esse imposto, né, na transmissão do imóvel. Um imóvel foreiro, ele vai ter a cobrança do laudêmio, que é o equivalente ao ITBI, tá? Além do laudêmio, também é cobrado o foro. O foro é uma taxa anual, paga enquanto o imóvel estiver em seu nome. Funciona como uma espécie de aluguel da terra. Em muitos casos, corresponde a cerca de 0,6% ao ano sobre o valor do terreno. E o que, que é cobrado anualmente sobre um imóvel? Já vimos uma aula aqui, que é o IPTU,
no caso dos imóveis urbanos, e na aula anterior nós vimos que é o ITR, no caso do imóvel rural. E então, equivalente a esses, nós temos aqui o foro. O laudêmio é no evento da transferência, da compra, na troca de titularidade do imóvel, e o foro é pago anualmente. E lembrando, quem é o proprietário do imóvel que é o responsável pelos ônus, pelos cuidados, pelos impostos e tudo mais do imóvel. Então é ele que paga, quem tiver com o nome do imóvel aí, tá. Diferença entre laudêmio e foro: o laudêmio é pago na transferência do imóvel, na troca de titularidade, já o foro, ele é pago todos os anos, tá certo? É similar ao ITBI, é similar ao IPTU, ao ITR. E ambos existem porque o terreno não é totalmente seu, tá certo? E aí te pergunto, né, e o ITBI e o IPTU, tu te cobrou por quê? Porque teoricamente também o terreno não é totalmente seu, né, todo terreno é da União. Laudêmio versus ITBI. O Laudêmio não vai substituir o ITBI. Esse é um ponto muito importante. Na transferência de um imóvel foreiro, os dois podem ser cobrados ao mesmo tempo. Então, basicamente, uma dupla cobrança. O ITBI, Imposto Municipal, sobre a compra e venda do imóvel, enquanto o Laudêmio é uma taxa paga ao titular do domínio do direito do terreno. Então, tem duas pessoas pleiteando impostos de você ali e você vai ter que acertar a conta. Tanto o ITBI com o município, e o laudêmio com o titular do domínio, que pode ser a marinha, pode ser a família imperial ou outras circunstâncias. Ou seja, na mesma operação pode existir cobrança cumulativa e não é pequeno. Um exemplo, vamos supor que o laudêmio está lá na taxa máxima, 5%, o ITBI também na taxa máxima, 5%, e o imóvel é R$ 1.000.000, significa que vai pagar R$ 1.000.000 mais 50.000 de ITBI, mais 50.000 de laudêmio e outros custos. Então, isso tem que entrar na conta. Se você é um corretor de imóveis, você tem que saber disso aqui. Se você está comprando um imóvel, você tem que saber disso também. Você está vendendo imóvel, você tem que pôr isso na conta. Porque na hora de fechar ali o misturar do doce, tem que sobrar dinheiro para todo mundo, porque o governo quer o dele também, né? E aí acaba sendo uma cobrança aí que faz uma alta relevância aí dentro da negociação, dentro da transação e dentro da precificação do imóvel. Então, os custos comuns na transferência de imóvel é o seguinte: é ITBI, cartório e registro. Enquanto um imóvel com laudêmio vai ter o ITBI, o laudêmio, o cartório e o registro e anualmente o foro, além do IPTU ou ITR. Então, essa diferença aumenta o custo total na aquisição ou revenda, tá? E onde isso vai aparecer? Essas cobranças são comuns em regiões litorâneas. Então, não sei se você sabe, mas ninguém é dono da praia no Brasil, teoricamente. Então, quando você tem um imóvel ali que pega uma faixa litorânea, algo do tipo, em geral aquele terreno é da Marinha, e é com a Marinha que você vai ter que se entender ali, pagando o laudêmio e o foro para eles, além do ITBI e do ITR ou IPTU que incidir. Terrenos então próximo ao mar ou rios com maré, áreas históricas, aqueles casarões lindos que está lá há 300 anos, ninguém sabe mais quem é o dono, aí alguém vai receber o imposto, fica tranquilo. Imóveis antigos com regime de aforamento. Então, o exemplo clássico são terrenos de marinha, bem como regiões da cidade de Petrópolis. Por que a cidade de Petrópolis? Não sei se você sabe também, a cidade ali, a grande parte daquela região era uma fazenda do imperador. Logo a cidade foi crescendo, a coisa foi crescendo, foi se expandindo e o dono segue sendo ali a família imperial. Então quando faz essas transferências e é pago o imposto, o dinheiro é recolhido à família imperial. Eu só não sei para qual lado dela, se é o Orleans ou Bragança, aí quem souber coloca no comentário aí, tá certo? Então quem que vai pagar? Por regra prática é o seguinte, o laudêmio normalmente é pago pelo vendedor, o ITBI normalmente pelo comprador, assim divide a bola, né, e o foro é quem possui o imóvel. Mas tudo isso sempre pode ser ajustado entre ambas as partes na negociação, porque lembrando, isso pode acabar virando um valor relevante, né, no meu exemplo aqui pode chegar a 50.000 cada parte de imposto, é um valor relevante, então tem que estar na negociação, tem que conversar entre as partes aí, para saber o que fazer e como fazer essa negociação. E você corretor, você tem seus cuidados aí com isso, por quê? Como que você vai intermediar
ou efetuar até a venda do imóvel e não ter ciência de que é cobrado o laudêmio, que é cobrado o foro. Se é cobrado o foro, cadê as guias de pagamentos antigas? Tem que ter, assim como do IPTU, do ITR e tudo mais. Se vai cobrar o laudêmio na transação, quem que vai arcar com esse custo aí? O comprador? O vendedor? Tá entendendo? Você tem, questões a ser esclarecidas aí antes de anunciar o imóvel, antes de precificar o imóvel e antes de efetivamente fazer a venda ou a compra dele, tá? Bem como também a compra, às vezes você é um corretor que tem que intermediar na compra, fica atento. E se porventura você está fazendo a transação por si só, fica atento com isso também, tá? E outra, lembrando que isso pode afetar até a possibilidade de transferência. Vale a pena verificar o custo do ITBI, o custo do laudêmio, a situação junto à União ou a entidade responsável do domínio daquele imóvel ali, tá. Fica atento com isso. Esses custos podem impactar diretamente o seu investimento. E o impacto no mercado, acaba que imóveis que têm o laudêmio e o foro cobrado sobre eles, eles têm menor liquidez, são imóveis que travam mais no mercado, por quê? Pô, você já vai pagar o ITBI e também vai ter que pagar o laudêmio. Aí por isso que em geral, uma parte assume um e outra parte assume o outro imposto, para poder, ter liquidez na transação. Imóveis com laudêmio e foro podem ter menor liquidez, gerar custos recorrentes como o foro, além do IPTU e ITR, encarecer a venda, surpreender compradores desinformados. No meu exemplo aqui, é só uma continha a mais de R$ 50.000. E aí, como é que faz? Né? Ou não vai fazer o negócio? Quem que tem aí cinquentinha sobrando, não é não? Então, tem que ter atenção com isso aí. Por outro lado, pode acrescentar podem apresentar um preço inicial menor também. Então o que que ocorre? Às vezes o cara, já sabe que vai cobrar isso, então no meu exemplo aqui do imóvel de 1.000.000, ele anuncia o imóvel por 900 e a pessoa banca os outros 100 de custo, tá? Conclusão, o laudêmio e o foro não são impostos comuns, não vão incidir sobre todos os imóveis, porém existem imóveis que incide este imposto. Ou seja, você tem que ter atenção ao comprar, ao vender, ao negociar, se informar antes de anunciar, antes de assinar o contrato, ter ciência disso, saber dos recibos passados. Eles representam uma limitação no direito de propriedade, então tem que saber quais são as limitações que incidem sobre aquilo. "Ah, é um prédio tombado, é mesmo? Ah, eu vou pegar isso aqui e jogar no chão". Meu amigo, não faço isso não, né. "Ah, vou pegar aqui, ah, será que ali tem a área de tartaruga, essa faixa litorânea", tá entendendo? Tem que consultar tudo. E essas questões de limitação podem coexistir, além de tudo isso, com a cobrança do ITBI na transferência. Então entender a diferença vai evitar erros e melhorar a análise do negócio imobiliário. Então, meu amigo, fique muito atento aí com relação ao laudêmio e ao foro e fique conosco na próxima aula.